Testamos as crianças depois de 3 meses e depois de 10 meses de treinamento, para ver se a sua separação havia produzido mudanças na sua fala e nas suas funções mentais. Também queríamos verificar se o treinamento especial que havíamos dado a Yura havia produzido mudanças que extrapolavam a experiência de ter sido separado de seu irmão. No começo, os meninos permaneciam a maior parte do tempo em silêncio. Mas a comunicação não verbal era inadequada para interagir com as crianças e os professores do jardim de infância, e quando os meninos começaram a participar da vida cotidiana do grupo, começaram a falar para expressar suas vontades, participar das brincadeiras e evitar a exclusão. Na época em que empreendemos a primeira avaliação sistemática do nosso programa, 3 meses depois do início, a fala estreitamente vinculada à ação e a fala gramatical já não eram tão frequentes quanto outras formas de fala apropriadas a crianças daquela idade. Então, embora ainda cometessem erros de gramática e pronúncia, conseguiam balbuciar frases longas, como "eu queria uma casa", e "não consegui" ou "Lioche está fazendo uma mesa". Depois de 3 meses, as gravações da fala das crianças evidenciavam que ambas haviam feito grande progresso, mas que Yura havia avançado mais que Lyosha. Cerca de 40% das falas dos dois tinham a função de planejar, como "você pode nos dar os cubos?" ou "eu vou pegar o caminhão". Mas a fala de Lyosha só raramente era narrativa, isto é, ele raramente descrevia suas ações ou as dos outros, e boa parte dela era gramatical e presa a situações. A fala referente a eventos passados e futuros era praticamente inexistente. Este padrão sugeriu que o desenvolvimento da fala planejadora advém das atividades e interações que ocorrem normalmente no jardim de infância, mas o desenvolvimento da fala narrativa depende de um treinamento especial, neste estágio do desenvolvimento da linguagem da criança. Descobrimos uma segunda diferença, mais sutil, entre as falas das duas crianças, naquela época. Ainda que ambas empregassem a fala com função planejadora em cerca de 40% das frases que gravamos, Yura tinha mais tendência a formular planos que se aplicavam a objetos e ações que estavam fora de seu ambiente mais imediato. Depois de 10 meses, constatamos que Lyosha havia desenvolvido mais sua fala planejadora, mas continuava com menos capacidade de planejar coisas que não fossem imediatas. Essa diferença também era evidente na fala narrativa dos dois gêmeos. Yura aprendeu a usar a fala narrativa antes de Lyosha, mas depois de 10 meses de separação, a porcentagem total de frases com fala narrativa era maior para Lyosha, 28%. Que para Yura, 21%. No entanto, mesmo aí Lyosha exibia uma contínua dependência do contexto imediato. Na maior parte, sua fala narrativa descrevia suas próprias ações e percepções imediatas, em contraste com Yura, cuja narração se referia geralmente a eventos que não se ligavam à situação imediata. Partindo destas descobertas, enunciei os papéis respectivos da experiência normal e da prática especial, como se segue. A necessidade de comunicação levava ao desenvolvimento da fala objetiva, mas um treinamento especial era necessário para que a criança trabalhasse com frases diferenciadas e bem desenvolvidas. Examinando o desenvolvimento da capacidade dos gêmeos de entenderem a fala adulta, vimos um padrão análogo de desenvolvimento. No discurso normal, era praticamente impossível diferenciarmos os dois gêmeos, porque as circunstâncias imediatas reforçavam o significado de suas falas. Mas em entrevistas especiais constatamos que Yura tinha uma maior capacidade de analisar as construções e inflexões gramaticais complexas, que tanta importância têm em russo, enquanto seu irmão gêmeo experimentava alguma dificuldade na compreensão. Ainda que a importância dessas mudanças na fala das crianças não fosse pequena, nossa preocupação básica era a determinação de como as mudanças na fala das crianças afetavam a estrutura de seus processos de pensamento. Em particular, estávamos interessados em determinar se as mesmas mudanças qualitativas que havíamos observado nos estudos piloto coordenados pelos estudantes de Vygotsky voltariam a ocorrer no curto intervalo de tempo de nossa intervenção experimental sobre os gêmeos. No início de nossa intervenção, os gêmeos se ocupavam com uma brincadeira primitiva, na qual atribuíam significados condicionais ou de brincadeira aos objetos. Mas sua brincadeira nunca integrava esses objetos a um sistema que incorporasse regras verbalmente formuladas, como "você dirige", "eu sou passageiro" ou "vamos construir um castelo". Quando se permitiu aos gêmeos brincarem juntos depois de 3 meses de separação, havia ocorrido mudanças notáveis na estrutura de seus jogos. Eles principiavam por escolher um projeto e formulá-lo verbalmente. O significado dos objetos não mais mudava no decurso do jogo. Enfim, o jogo tinha um objetivo escolhido de comum acordo, em direção ao qual as crianças se orientavam ao longo de sua brincadeira. A seguir, observamos como as duas crianças construíam, com argila, objetos de sua própria escolha. Em contraste com seu comportamento anterior, ambas as crianças anunciavam o que pretendiam construir antes de começar e se mantinham mais ou menos fiéis ao planejador.
As realizações arquitetônicas de nossos gêmeos não eram notáveis por sua beleza, mas pela preconcepção que guiava sua criação. Sendo capazes de planejar e de preconceber, as crianças se tornavam menos distraídas e mais ativamente determinadas a levar a atividade a seu termo. Ambos os gêmeos se desenvolveram, mas haviam diferenças em seu desenvolvimento intelectual que correspondiam às diferenças linguísticas entre eles. Antes de se rem separados, era Lyosha quem geralmente dava início à atividade conjunta. Após a separação, ele continuava liderando as brincadeiras que se baseavam na atividade moto-ha, mas Yura tornou-se o líder reconhecido nas atividades que envolviam a formulação verbal. A preeminência de Yura em tais situações ficava claramente demonstrada em jogo no qual se conferiam no mês de brincadeira alguns objetos, e a criança tinha que inventar uma história usando esses objetos. Chamávamos, por exemplo, um lápis de mamãe, um vaso de árvore e uma colher de o lobo. Fazíamos então uma pequena brincadeira envolvendo a árvore, o lobo e mamãe. Yura, utilizando o lápis, o vaso e a colher para representar os personagens da história, imediatamente animava-se e brincava. Mas Lyosha, mesmo com pistas gestuais fornecidas pelo adulto, não participava e se negava a chamar os objetos por seus nomes de brincadeira. Era simplesmente incapaz de usar a função nomeadora das palavras de maneira flexível. O conflito entre o significado das palavras e os nomes convencionais dos objetos impedia-no de entrar no jogo. Lyosha também tinha dificuldade para classificar objetos ou apontar os absurdos de uma figura, enquanto Yura rapidamente dominou estas tarefas. Em cada um dos casos, Yura demonstrou que havia aprendido a usar esquemas culturalmente assimilados para organizar seu pensamento, enquanto o comportamento de Lyosha era semelhante ao de crianças menores. Eu poderia fornecer ainda muitos exemplos para consubstanciar estas conclusões, mas as generalizações que apresentei podem facilmente ser verificadas pela consulta monografia que escrevi com F. I. Yudovici, intitulada A Fala e o Desenvolvimento dos Processos Mentais na Criança. 6. Regulação verbal do comportamento no final dos anos 40 e princípio dos 50. Trabalhamos com o papel da fala na formação do comportamento normal em crianças novas e na incapacidade da fala de assumir suas funções regulativas normais nas crianças retardadas. O papel da linguagem na formação e na regulação da atividade humana é um tema que me fascinou desde o princípio de minha carreira. É um tema ao qual voltei várias vezes, cada uma de forma diferente. Descreve, ainda que de maneira breve, os experimentos que realizei na minha juventude em Kazan, que testavam o uso da sugestão verbal para afetar o tempo de reação. Naquele período de minha vida, estava interessado em modificar os estados de fadiga nos trabalhadores. Um pouco mais tarde, concebi estudos onde usávamos respostas motoras a estímulos verbais significativos para investigar a dinâmica dos complexos psicológicos ocultos. Em meados da década de 20, quando estávamos iniciando nosso trabalho clínico, Vygotsky e eu começamos a explorar as maneiras pelas quais a linguagem poderia ser utilizada para reorganizar os processos mentais de pacientes que sofriam de distúrbios neurológicos, como a doença de Parkinson, no sentido de compensar alguns dos sintomas. Na década seguinte, nossos estudos se centraram no desenvolvimento dos processos mentais superiores em crianças, gêmeos em especial, e no papel da linguagem na formação destes processos. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, houve uma grande retomada do interesse pela fisiologia pavloviana, como meio de explicação de todas as formas de comportamento humano e animal. Esta tendência influenciou meu trabalho por alguns anos. Os pontos fortes da FI 111, Ciologia pavloviana, estavam no uso extensivo que fazia de modelos de laboratório do comportamento, e a sofística das formas de experimentação que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ainda que o uso que eu fazia dos modelos de laboratório tivesse muito em comum com o que faziam os da escola pavloviana, eu fazia também diversas restrições aos métodos pavlovianos, na forma como eram então aplicados. Em particular, achava que apresentavam uma explicação por demais simplificada e mecanicista do comportamento humano, que atribuía muita importância aos conceitos de reforço e condicionamento, isto é, a formação de conexões temporárias entre estímulos e respostas. Os pavlovianos mais dogmáticos aplicavam esses conceitos como se o comportamento das crianças em diversas idades representasse a mera acumulação quantitativa de princípios simples de estímulo e resposta, enquanto eu e os outros que haviam trabalhado com Vygotsky acreditávamos que o comportamento das crianças sofria mudanças qualitativas ao longo de seu desenvolvimento. No princípio da década de 50, minha base de operações se transferiu para o Instituto de Defectologia que Vygotsky havia fundado, há muitos anos atrás. Lá iniciei uma série de experimentos, nos quais a fala da própria criança era usada para organizar movimentos simples em resposta a estímulos físicos arbitrários. Estávamos interessados no desenvolvimento da regulação verbal do comportamento.
para aumentar nosso entendimento de como a organização do comportamento nas crianças normais passa de um estado natural e imediato a outro mediado e instrumental ao longo do tempo, fizemos nossos experimentos de forma comparativa. Comparamos a influência da fala na organização do comportamento de crianças normais em diversas idades, e comparamos também o comportamento normal com o de crianças que sofriam de várias formas de retardamento mental. Quando começamos este trabalho, o mais eminente teórico pavloviano da área, a. G. Ivanov Smolensky, estava usando uma versão do método motor combinado que eu havia empregado em minhas primeiras pesquisas, como está resumido em A Natureza dos Conflitos Humanos. Ivan Novembro Smolensky utilizava a técnica da seguinte maneira: submetia-se uma criança a uma longa série de testes, durante os quais ela teria que aprender a apertar ou não um bulbo de borracha quando se acendesse uma luz de determinada cor. A criança, que não podia saber do que se tratava a tarefa, teria que descobri-la através do que os teóricos pavlovianos chamavam de um tipo de reforço verbal, na forma das instruções aperte ou não aperte. Ivanov Smolensky fez um paralelo entre as palavras aperte e não aperte e a apresentação de comida a um cachorro em seguida a algum sinal, e ele encarava a solução deste problema por parte da criança como uma forma de condicionamento pavloviano. Não deve surpreender a ninguém que eu tenha rejeitado esta interpretação do comportamento da criança, e não tenha ficado muito satisfeito com a maneira pela qual os experimentos eram conduzidos. Na minha opinião, os acadêmicos pavlovianos negligenciavam o fato de que todo estímulo dado a uma criança, especialmente estímulos do tipo aperte ou não aperte, evocava uma generalização derivada de um conceito. Depois de um ou dois testes, a maioria dos seres humanos passariam a formular uma RGRA geral do tipo: devo apertar quando surgir uma luz vermelha ou não devo apertar quando a luz for verde. Se era correta minha estimativa da reação do sujeito a essa situação, a criança não estava reagindo aos reforços verbais de um experimento de condicionamento. Na verdade, estaria tentando descobrir uma estratégia geral adequada àquele experimento em particular. Acreditando que esses experimentos com reforço verbal estavam mal conduzidos, decidi fazer um estudo dos mecanismos reais subjacentes à formação de tais respostas motoras. Usando uma estrutura metodológica geral compatível com as técnicas pavlovianas, desenvolvemos um método experimental que, na minha opinião, era mais apropriado ao entendimento do sistema psicológico que estávamos estudando. Começávamos cada sessão experimental dando ao sujeito um conjunto de instruções verbais que deveriam evocar uma reação motora simples. Então, estudávamos até onde a criança era capaz de seguir estas instruções, e as tarefas foram sendo modificadas de modo que pudemos investigar como crianças de diferentes idades ou características neurodinâmicas vinham a dominar ou não problemas deste tipo. Descobrimos que crianças normais de 2 a 2 anos e meio de idade não eram capazes de seguir mesmo as instruções verbais diretas, mesmo as mais simples, se estas forem dadas antes da tarefa em si. Quando instruíamos a criança desta idade, quando aparecer a luz vermelha, aperte, elas reagiam livremente à instrução verbal e começavam a apertar o bulbo imediatamente, ao invés de esperar a luz vermelha aparecer. A primeira parte da instrução verbal, quando aparecer a luz vermelha, evoca aquilo que nós, utilizando a terminologia pavloviana, chamávamos de reflexo orientador. Isto é, a criança começa a ver a procurar pela luz. A segunda parte da instrução verbal, aperte, evocava uma reação motora imediata, e a criança apertava o bulbo. O estímulo programado, a luz vermelha, tornava-se na verdade um fator de distração, e crianças que já haviam começado a apertar o bulbo à menção da palavra aperte frequentemente paravam de dar qualquer resposta quando a luz se acendia. Além disso, o comando verbal aperte não evocava um único aperto de bulbo, mas toda uma série de reações motoras involuntárias que só cessavam gradualmente. Mesmo a instrução negativa direta levava frequentemente a uma excitação e a respostas motoras mais fortes e menos controladas. A coisa começava a mudar de figura quando observamos crianças normais com idade entre 3 e 4 anos. Em seguida a instrução aperte emitiam, se tanto, algumas respostas discrepantes. No decorrer dos experimentos mais simples, no entanto, aprendiam a ouvir as instruções e esperar pelo aparecimento de estímulo adequado. Chamamos esta capacidade de interromper uma resposta e organizá-la nos termos de uma instrução verbal preliminar de barreira funcional. Acreditávamos que as crianças excitavam verbalmente formulando uma regra geral para si mesmas, que servia como uma barreira contra a tendência de responder diretamente à instrução verbal. Observávamos nas crianças de 3 a 4 anos uma clara melhora, mas a regulação verbal das respostas motoras de crianças desta idade ainda podia ser facilmente desorganizada. Para produzir tal desorganização, precisávamos mudar muito pouco as condições do experimento. Ao invés de pedir para a criança responder a RIM estímulo único, apertar ou não apertar quando a luz vermelha se acendesse, pedíamos a ela que fizesse uma escolha.
Quando você vir a luz verde, não faça nada. Quando wir a luz vermelha, aperte. Encontramos dois tipos de desorganização no desempenho de crianças de 3 a 3 anos e meio de idade, que tinham que realizar essa forma de escolha. Um grupo de crianças continuava a responder quando um estímulo é negativo, a luz verde, se seguia um estímulo positivo, a luz vermelha. Isto é, o estímulo negativo evocava uma reação motor impulsiva que poderia ser explicada, em termos pavlovianos, como uma irradiação de excitação. Essa era outra maneira de dizer que a instrução verbal inicial não estava mais controlando as ações da criança porque a primeira parte da resposta, apertar um botão quando aparecesse a luz vermelha, se transferia para a resposta à luz verde. Um outro grupo de crianças não emitia resposta quando a luz vermelha, o estímulo positivo, se seguia a luz verde, o estímulo negativo. Novamente, usando a terminologia pavloviana, falávamos disto como uma irradiação de inibição, evocada pelo estímulo negativo procedente. Um fenômeno análogo aparecia quando pedíamos às crianças que reagissem com sua mão direita à luz vermelha e com a mão esquerda à luz verde. Depois de apertarem o botão com a mão direita, as crianças continuariam a usar esta mão para responderem a qualquer estímulo, mesmo tendo a mão esquerda sido especificada pelas instruções preliminares. Nenhum destes erros ocorreu porque as crianças haviam esquecido as instruções. Depois de cada sessão experimental, pedíamos às crianças que repetissem as instruções verbais. Todas eram capazes de fazê-lo adequadamente, mesmo que fossem incapazes de realizar na prática aquilo que sabiam que deviam fazer. O comportamento das crianças normais só começava a cair sob o controle verbal com uma idade de 4 anos. Com 6 anos, não tinham mais qualquer dificuldade na realização deste tipo de tarefa. Só erravam se pedíssemos a elas que reagissem o mais rápido possível, ou quando surgia a fadiga. Em termos pavlovianos, resumimos este padrão de mudanças, relacionadas ao aumento de idade, nas respostas a instruções verbais, falando do desenvolvimento gradual da seletividade e da plasticidade dos processos nervosos. Dentro do corpus teórico desenvolvido por Vygotsky, falamos da formação gradual de modelos complexos de programas de comportamento motor verbalmente controlados. Quando começamos a conduzir experimentos semelhantes com crianças deficientes mentais, constatamos que com uma idade de 7 anos, idade com que as crianças russas normalmente não conseguiam seguir as instruções diretas das mais simples. Se empregássemos nosso experimento de estímulo único, em que as crianças tinham que apertar ou não um bulbo ao acender-se uma única luz, a apresentação das palavras, quando aparecer a luz vermelha, fazia as crianças começarem a procurar pela luz, enquanto a instrução aperte evocava uma resposta motor imediata e elas apertavam o bulbo. Cada segmento dessas instruções evocava uma resposta motora ou orientadora distinta. Na verdade, os impulsos motores descontrolados evocados pela palavra aperte frequentemente não cessavam até que fosse enunciada a ordem pare. Em alguns casos, este segundo comando aumentava a excitação do sistema motor da criança e ela respondia mais intensivamente.